Meus amados, eu quero aproveitar que você está em pé, te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 15. O Evangelho que escreveu João, capítulo 15, é um texto bem conhecido. Vamos ler a partir do verso 1, apenas os primeiros versículos do texto. Vamos ler os 3 primeiros versos. Amém? Enquanto você procura, quero dizer que para mim a alegria é muito grande mesmo, de poder, mais uma vez, poder compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor e assim sermos edificados. Amém? Meus amados, João capítulo 15, versículo 1, diz assim o texto bíblico. Jesus estava dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus queridos, chegamos no final do ano. Estamos às vésperas de mais um ano e eu estou muito feliz por tudo aquilo que Deus fez por nós, em nós e para nós. Eu acho que eu não sou o único. Quando chega nessa época, final de ano, é muito comum as pessoas, como também as empresas, fazerem os seus chamados balanços. É muito comum as empresas, elas tiram um período de férias, fecham as portas, fazem a avaliação de como foi o ano e fazem também a prospecção para o próximo ano. Isso é muito comum acontecer na maioria das empresas e por vezes também na maioria das pessoas. Nessa época, eu particularmente sou uma dessas pessoas, começo a avaliar como é que foi meu ano. Eu começo a pensar o que aconteceu, o que eu produzi, o que eu deixei de produzir, o que foi que eu consegui alcançar, quais são as coisas que ainda estão por alcançar. Nós começamos a fazer esses balanços, é muito natural isso. Geralmente isso acontece em 2 ocasiões. Uma delas é quando completamos anos, nos aniversários. Agora estivemos no jantar, no aniversário da pastora, e ali estávamos a conversar, eu, pastor, a pastora, nós estávamos a falar acerca disso. Quando chegamos na altura da vida nossa, nós avaliamos como temos vivido, o que temos produzido. Será que temos deixado frutos por onde temos passado? Isso é muito comum acontecer. E Deus, ele ministrava uma palavra no meu coração referente ao crescimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus ele colocou no homem, nós vamos ver que o crescimento, crescer, faz parte do propósito de Deus para o ser humano. Veja só, eu tenho certeza que você, além de ouvir essa pergunta quando você era criança, você também já fez essa pergunta a alguma criança. Com certeza você, quando era criança, já ouviu alguém perguntar para você: o que você vai ser ou quer ser quando você crescer? Todos nós já ouvimos essa pergunta e nós já fizemos também essa pergunta. Eu estava hoje meditando acerca dessa pergunta e observei algo interessante. Nós sabemos que nem todas as crianças crescem. Muitas, infelizmente, morrem e não chegam à sua vida adulta. Mas você já parou para perceber que essa pergunta é feita sempre assim: o que você quer ser quando você crescer? E não o que você quer ser se você crescer. Já parou para meditar nisso? Quando você olha para uma criança, é natural você imaginar que ela vai crescer, porque ela foi feita um organismo vivo, e uma das características de um organismo vivo
é que ele cresce, ele desenvolve. Você não pergunta a uma criança, o que você quer ser se você crescer? Porque o fato dela estar viva diz que ela vai crescer. E eu comecei a olhar que o crescimento é algo que deve haver na nossa vida, em todas as áreas. E que muitas das vezes nós esquecemos disso. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus expressa a sua vontade no crescimento do ser humano. Quando eu digo no crescimento, o que é o crescimento? Não me refiro simplesmente ao desenvolvimento orgânico e biológico de uma pessoa. O fato de hoje ela ter, como minha esposa tem 1,5 m, amanhã ela tem 1,60 m. Não. Quando você fala de crescimento, nós entendemos que significa desenvolvimento. O que é crescer? Crescer é você não simplesmente aumentar fisicamente sua estrutura, mas você desenvolver quem você é. O que é crescer? Crescer é produzir frutos. O que é crescer? Crescer é amadurecer. Às vezes você vê uma pessoa mais ou menos do tamanho de Marcondes, quase 2 metros de altura, que não é o caso dele, mas você vai assim, mas não cresceu. Você olha para as atitudes da pessoa e vê, é uma criança, não cresceu ainda. O crescimento que Deus espera de nós é o crescimento não simplesmente de uma estatura física, mas sim que nós venhamos desenvolver quem Ele quer que nós venhamos ser diante dEle. O crescimento é algo sempre esperado por Deus quando Ele olha para mim e para você. Veja só, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15, diz assim: assim Ele designou uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, olha só, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como por ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá como vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Quando Deus ele olha para mim e para você, Ele espera que eu e você venhamos crescer. Para isso Ele designou pastores, apóstolos, mestres. Para isso o Espírito Santo age na minha vida e na sua vida. Olha só, ainda continua, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Quando você olha para aquilo que Deus ele enxerga em mim e você, você vai ver que há uma expectativa de Deus que eu e você venhamos crescer, que nós venhamos desenvolver, nós venhamos atingir a maturidade, conforme diz a carta de Paulo aos Efésios, a maturidade de Cristo. Por quê? Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele espera que nós venhamos produzir frutos. Deus ele olha para mim e para você e quer ver em nosso crescimento. E eu comecei a meditar, vi na Bíblia vários exemplos de crescimento. Preste atenção, 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, diz assim: o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. João Batista também é um exemplo, Lucas 1:80, diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Veja só, outro exemplo é o próprio Jesus, Lucas 2:52, diz assim: e Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça na presença de Deus e diante das pessoas. O apóstolo Paulo é um exemplo também, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Ele diz assim: quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, pensava como criança,
Mas quando cresci e cheguei à maturidade, deixei as coisas de criança para trás. Agora sou adulto. Outro exemplo, a própria igreja. Atos capítulo 2, versículo 47 diz que louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas e a igreja ia crescendo. A Bíblia está cheia de exemplos de crescimento. Mas eu fiz questão de destacar esses exemplos para vocês, não é para poder falar que eles antes tinham 1 metro, depois tinham 1,20 m, depois 1,40 m. Não, em todos os textos destaca uma coisa, que o crescimento era em graça. O crescimento era diante de Deus. Porque através do crescimento que eles estavam alcançando em Deus, os seus frutos estavam aparecendo. E quando eu olho para esses exemplos aqui, e começo a olhar para que a Bíblia fala acerca do homem e o crescimento, a Bíblia ela é cheia de tipologias. E quando ela se refere ao homem, e principalmente no que se refere ao crescimento do homem, a Bíblia ela fala de pelo menos duas tipologias. O homem na Bíblia ele vai ser comparado como terra. Você vai ver que o próprio Adão veio da terra. Você vai ver que Jesus na parábola do semeador ele disse que ali aquela terra a qual a semente caía simbolizava os homens. O homem é comparado como terra na Bíblia. Outra coisa você vai ver na parábola da figueira, Jesus compara o homem às árvores, aquela figueira que não produzia frutos. O homem é comparado a árvores na Bíblia. Outra coisa você vai ver, que é nesse texto que nós lemos em João, o homem, além de ser comparado à árvore, às vezes ele é comparado apenas ao ramo de uma árvore. Veja só, outra coisa que a Bíblia compara ao crescimento do homem, o homem como sendo um bebê, como sendo um recém-nascido. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de que crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Ouça, nessa introdução eu quero trazer para você a consciência de que você foi feito para crescer. Deus ele não te chamou para ser alguém doente, que nunca consegue desenvolver, alguém que nunca consegue produzir frutos. Quando Deus ele chamou você e em você ele colocou uma expectativa de que você um dia vai crescer. Para isso ele enviou o Espírito Santo e a sua palavra para que através da sua palavra você fosse alimentado e atingisse a estatura que ele espera que você venha atingir. Entenda aqui uma coisa. Quando você olha para uma criança de 5 anos e vê ela do tamanho do David aqui, do David, você vai olhar para aquela criança e vai pensar logo, isso não é normal. Uma criança de 5 anos, ela tem que ter uma certa estatura. Quando você vê uma criança que não cresce, não desenvolve, automaticamente você vai entender, algo está errado. Algo está errado. Ela tem que crescer. Se ela não cresce, primeiro, ou ela é doente, ou ela não se alimenta como deve ser. E quando você olha para a Bíblia, nesses exemplos aqui, a qual a Bíblia ela compara o homem, nós vamos olhar o que leva o homem a crescer e o que também leva a ele não crescer. Porque entenda bem uma coisa, meus queridos, vai chegar uma hora em que Deus ele há de pedir contas a mim e a você, e não haverá justificativa diante de Deus. Nós temos que mais cedo ou mais tarde diante de Deus apresentar nossos frutos, a qual Ele espera que nós venhamos apresentar. O Senhor ele não quer que você viva uma vida raquítica, uma vida a qual você olhe para trás e você nunca vai enxergar nada que você produziu. Deus ele quer que você olhe para você e veja os frutos que você produziu nele. Porque diz a Bíblia que foi para isso que nós fomos chamados, para produzirmos frutos diante do Senhor. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a entender que o crescimento ele tem que haver em todas as áreas da nossa vida. E o que faz com que o crescimento aconteça? Quando você olha para essas comparações que a Bíblia faz acerca do homem como terra, como árvore, como ramo e como criança, você vai entender que você pode até dividir isso em duas partes.
que o crescimento ele é provocado por duas coisas. A primeira, o alimento. Preste bem atenção nisso. Algo só cresce se se alimenta. O alimento é fundamental para o crescimento de qualquer coisa que seja viva. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, que é fundamental para o crescimento, a primeira coisa é o alimento, a segunda coisa é a limpeza do terreno, é a limpeza da árvore. Eu tive a oportunidade de, por alguns meses, trabalhar com meu cunhado no jardim. E às vezes, quando ele ia podar uma árvore, eu, sem experiência nenhuma na área, não conheço nada de jardim, e via que ele tirava muitos galhos que eu, às vezes, na minha cabeça, achava que não era necessário tirar. Só que ele, como um jardineiro experiente, me falava, se eu tirar isso aqui, essa árvore vai crescer melhor. Ela vai desenvolver, porque esses galhos secos impedem o crescimento saudável e, consequentemente, a produção de frutos. Veja só, há duas coisas fundamentais na nossa vida para o crescimento. A primeira coisa é o alimento. Você pode comparar quando Jesus olha para nós e vê nós como recém-nascidos. Nós temos que nos alimentar. E o alimento vem através do quê? Da sua palavra, da palavra de Deus que é o alimento. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 4, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção nisso. Quando aqui em João capítulo 15, ele fala que nós somos o ramo, aqui ele está querendo dizer que o ramo, para poder produzir o fruto, eles têm que estar o quê? Se alimentando de quem? Da árvore. O alimento é o quê? A palavra do Senhor que nos leva a estar conectado em Cristo. Preste bem atenção aqui nisso. A primeira coisa que faz com que nós venhamos crescer é estar conectados em Cristo. Para que através de Cristo nós venhamos ter o alimento necessário para toda a nossa vida. Só que a segunda coisa que nós vamos ver aqui também é que a limpeza ela é necessária. Porque muitas vezes a árvore ela cresceu, mas ela precisa ser limpa para que possa produzir. E aqui João ele fala, quando ele diz que as palavras de Jesus Cristo referente à videira, ele diz que o Senhor poda os ramos, para que limpando os ramos, os frutos possam aparecer. Veja bem aqui, quando você entende que o crescimento vem através da alimentação e da limpeza, você vai entender também que quando não há crescimento, é porque não houve alimento e porque tem algo sujo, que precisa ser limpo. Eu comecei a olhar e a meditar e avaliar a minha vida. Será que tenho crescido conforme Deus espera que eu venha crescer? E quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que ser honestos conosco mesmo. Nós temos que olhar para nós e realmente analisar se estamos diante daquilo que deveríamos estar de repente. Será que quando você olha para a sua vida, você está na posição a qual Deus ele espera que você esteja? Será que quando você olha para os seus galhos, há os frutos que o Senhor espera colher na sua vida? Mas o ano está acabando. A vida vai, como diz o apóstolo, é como um vapor que aparece e logo desaparece. Não se vê mais. Mas o Senhor, Ele espera encontrar em mim e você crescimento. Ele espera que nesse crescimento frutos venham a aparecer. E por isso que o Senhor nessa noite, Ele nos convida a primeiro, entender que o crescimento sem alimentação é impossível. Não tem como você crescer sem você se alimentar. O apóstolo Pedro diz, olha, desejai como leite puro espiritual, como crianças recém-nascidas, para que vocês venham crescer em Cristo. Olha só, e lá na parábola da figueira, aquele senhor da parábola diz o seguinte, olha, corta essa árvore porque ela não produz fruto. E aquele empregado diz, não, espera um pouquinho, eu vou limpar ela, eu vou adubar ela, no próximo ano vai ter fruto. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando diz que certa semente cai na terra que é cheia de pedras, ou cheia de espinho, aquela semente não consegue crescer, por quê? Porque tem pedras, porque a terra está suja. Muitas vezes até nasce,
mas não consegue desenvolver por quê? Porque tem espinhos, porque a terra está suja. Entenda aqui uma coisa, o Senhor, Ele espera que nós venhamos crescer. E para crescer é necessário se alimentar. Para crescer é necessário limparmos a nossa vida. Nós precisamos entender que sem limpeza não há crescimento. Nós temos que entender que sem alimento não há crescimento. Não há crescimento. Quando você não se alimenta, você não cresce. Quando você não limpa, você impede que o terreno venha produzir, que a árvore venha produzir. Veja só. E quando não há crescimento, há prejuízo. Há consequências pela falta de crescimento. Veja só, Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14 diz assim: apesar que a essa altura já devias ser mestres, ainda que estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Olha só, voltaste a necessitar de leite, quando já deverias estar recebendo o alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Veja só, aqui o escritor dos Hebreus ele faz uma advertência acerca do prejuízo quando não há crescimento. Quando ele escreve aqui a igreja dos Hebreus, aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, vocês estão no prejuízo, porque já era para vocês serem mestres, mas só que vocês ainda estão como crianças que não crescem. Vocês não conseguem alimentar-se de algo mais sólido, por quê? Porque vocês ainda não conseguiram se desenvolver. Quando eu estava lendo para esse texto, eu comparei a vida de muitos de nós. Quantas vezes temos 20, 30 anos de crente, e às vezes nos comportamos como meninos. Era para a nossa vida, assim como o pastor falou agora há pouco, uma pessoa que carece de Deus, uma família que precisa de Deus, mas muitas das vezes não consegue encontrar. Por quê? Porque às vezes os crentes que deveriam ser âncoras, que deveriam ser bênção, ainda não cresceram. Estão raquíticos, não conseguem desenvolver. O apóstolo, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta dos Hebreus, embora a Bíblia não fale, mas eu acredito assim. Quando ele fala que, olha, vocês já deveriam ser mestres, ele está fazendo uma repreensão. Ele está dizendo, olha, você já não é para estar como criança. Você tem que entender que a sua vida tem que ser uma vida produtiva. Você tem que ser uma árvore adulta, não uma árvore que precisa sempre estar recebendo leite. A fase do leite já passou, você tem que crescer, você tem que desenvolver. Primeiro prejuízo que eu vejo quando a pessoa não cresce, a pessoa perde de ser bênção na vida de outras pessoas. A pessoa ela perde de desfrutar algo mais profundo de Deus. Veja só, eu olhando para esse texto, eu chego à conclusão, sabe por que muitas das vezes, muitos de nós, não alcançamos um nível de intimidade mais profunda com Deus? É porque muitas das vezes ainda não temos estruturas para isso. Muitas das vezes eu creio que Deus ele queria tanto manifestar a sua glória de uma maneira sobrenatural, mas Ele olha para a minha vida e para a sua vida, vê em nós crianças espirituais, pessoas que não têm capacidade de poder ainda manifestar algo sobrenatural de Deus, porque ainda não está se alimentando como deveria ser, não está limpando como deveria limpar, por isso não consegue crescer como deveria crescer. Segundo prejuízo da falta do crescimento é a falta de produtividade. Você vai ver uma árvore, quando ela não cresce, ela não consegue produzir os seus frutos. É mesmo assim uma pessoa quando ela não consegue crescer. Você olha para a vida dela, você não consegue ver frutos na vida dela. Veja só a terceira coisa. Isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa não cresce, ela acaba se frustrando na sua vida pessoal. Eu comecei a meditar porque hoje existem muitos crentes frustrados. A única conclusão que cheguei é porque ainda não conseguiram crescer em Cristo.
A pessoa ela se frustra na sua vida pessoal, por quê? Porque não consegue produzir. E por que ela não consegue produzir? Porque não está conectada em Cristo como deveria estar. A sua vida não está limpa como deveria estar, porque o próprio Jesus foi muito claro: pedras no terreno atrapalham o crescimento da semente, espinhos no terreno atrapalham o crescimento da semente. Quando nós não nos alimentamos como deveríamos nos alimentar, deixamos de ter a vida que pode fluir de Deus, que quer fluir de Deus. Quando nós não limpamos o terreno como deveria limpar, essas pedras, esses espinhos impedem o crescimento na nossa vida. Veja bem, e quando eu olho para esse texto que nós lemos de João capítulo 15, versículo 3 especificamente, Jesus ele fala assim: olha, mas vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Quando eu olho para aquilo que Jesus Cristo está dizendo, eu começo a entender que há uma única coisa que limpa a nossa vida, e há uma única coisa que alimenta a nossa vida, que é a palavra de Deus. Entenda bem uma coisa: nós temos que ter o senso de que, ao olhar no espelho, veja só, aquilo que deve ser julgado naquilo que vejo em mim não é baseado segundo os meus critérios. É baseado segundo os critérios da palavra de Deus. Veja só, se você segue a sua vida baseado segundo os seus critérios, a Bíblia ela é muito clara em dizer que o coração do homem ele é enganoso. Muitas pessoas vivem a sua vida pensando que estão vivendo a vida correta, uma vida limpa. Mas por quê? Porque elas simplesmente julgam a si mesmo conforme aquilo que está no seu coração. Mas o coração do homem ele é enganoso, ele é traiçoeiro. Por isso que Jesus Cristo ele diz: aquilo que limpa o homem não é a sua consciência, mas sim a palavra do Senhor aplicada na vida do homem. Através da palavra, eu limpo a minha vida. Através da mesma palavra, eu alimento a minha vida. Deus ele quer que nós venhamos crescer. Deus ele quer que nós venhamos produzir. Deus ele quer que nós venhamos desenvolver. Deus ele quer olhar para a minha vida, para a sua vida, ver na nossa vida instrumentos prontos para ser usado. E não olhar para nós e ver crianças que ainda não cresceram, crianças que ainda não podem assumir responsabilidades diante dele, porque ignoraram o alimento, ignoraram o espelho que é a sua palavra. Mas veja só, eu comecei a entender, conforme eu já disse aqui algumas vezes, Deus não nos fez ilhas. Você não é uma ilha. Você é parte de um corpo. E quando eu entendo que Deus ele me fez parte de um corpo, para que nesse corpo eu venha crescer, eu entendo que o meu crescimento está ligado com alguém. O meu crescimento não é desenvolvido sozinho. Deus não te chamou para você viver num canto isolado e ali você venha crescer sozinho. O crescimento para que aconteça na minha vida e na sua vida está ligado ao nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. E quando eu entendo que o meu relacionamento é o processo a qual Deus ele vai usar para que eu venha crescer, eu venho chegar à conclusão que algumas áreas dos meus relacionamentos precisam ser limpas. Veja bem, muitas pessoas não crescem porque não se alimentam, porque não usam a palavra do Senhor. Muitas pessoas não crescem porque na sua vida há muitas pedras e há muitos espinhos que precisam ser limpos. E eu comecei a meditar e ver que quando a vida está suja, o que é uma vida suja? Conforme a palavra do Senhor ela fala, a vida suja é aquilo quando tem pedras, quando tem espinhos, quando tem coisas que não era para estar ali, coisas que são fora do lugar, coisas que não pertencem àquele corpo. E eu comecei a entender, conforme o Salmo 24:4 diz que quem é que vai chegar diante do Senhor?
Aí o salmista fala assim: aquele que é limpo de mãos e limpo de coração. Quando eu olho lá para Apocalipse capítulo 3, vejo que o Senhor ele fala para a igreja de Laodiceia comprar colírio com seus olhos, para que seus olhos sejam limpos também. Eu comecei a entender que a limpeza na nossa vida tem alguns significados nas áreas da nossa vida. A primeira área que precisa ser limpa em nós é o nosso coração. Preste bem atenção nisso. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, 19, ele disse o seguinte: é do coração do homem que procede os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias. É Jesus falando acerca do coração do homem. Provérbios diz: acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é daí que saem as saídas para a vida. O coração nosso coração é a fonte de tudo aquilo que nós fazemos. Presta bem atenção. Se nós não cuidarmos do nosso coração, tudo aquilo que venha fluir dele vai ser mal. Aquilo que o Senhor julga primeiramente não é o fruto das suas obras, mas sim aquilo que saiu do seu coração. Presta atenção nisso. Quando chega no templo para poder ofertar, Jesus ele olha para dois ofertantes, fala que um ofertou daquilo que lhe sobrava, mas uma viúva ofertou de tudo aquilo que tinha. Jesus Cristo diz: olha, quem ofertou mais? Qual foi a oferta que chegou diante de Deus? Ele fala assim: olha, foi a da viúva, porque ela ofertou foi de tudo que tinha, foi o seu coração que estava ofertando, não foi daquilo que sobrou. Você tem que entender que quando eu não cuido do meu coração, ainda que às vezes boas ações possam fluir de nós, se atrás das boas ações tiver más intenções, até as boas ações são reprovadas diante de Deus. Eu tenho que entender que o meu coração é analisado diante do Senhor. O Senhor, antes de ver a obra que eu faço, Ele olha para o coração que está fazendo a obra. Você tem que entender que não é você vir à igreja, mas sim o coração que você vem adorar o Senhor. Deus, quando Ele olha para você, para os frutos que saem de você, Ele não olha para o tamanho do fruto, Ele olha para a qualidade que está sendo esse fruto. E a qualidade do fruto é comparável ao coração. Se o seu coração for bom, conforme Jesus Cristo disse que os seus olhos vão ser bons. Agora, se o seu coração não é bom, primeira coisa que eu tenho que limpar para que eu possa produzir, eu tenho que limpar meu coração. Eu tenho que entender que no meu coração é morada do Espírito Santo. E no meu coração não pode ser lugar onde eu venho guardar porcarias. Meu coração não é lugar onde eu tenho que guardar inveja, guardar coisas conforme diz a palavra, conforme Jesus Cristo disse. Maus intentos, homicídios. Aí você fala: mas eu nunca matei ninguém. Jesus Cristo disse: se você no seu coração desejou mal a ele, você matou ele. Se no seu coração você desejou o que você não deveria desejar, você adulterou. Jesus Cristo ele começa a dizer que para que o fruto puro venha sair dentro de mim, o meu coração precisa estar puro diante dele. Ouça, o Senhor, antes de olhar as nossas obras, Ele olha o coração que fez a obra. E o interessante disso é que, conforme diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos, falando: olha, eu vendi aqui uma propriedade, está aqui toda a oferta, está aqui tudo aquilo de coração, podemos assim dizer, aqui para o Senhor, está aqui, eu estou ofertando a Deus o meu melhor. Aí Pedro fala: quem vocês estão querendo enganar? Vocês não estão enganando homens, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Ele sonda o coração, Ele sabe aquilo que se passa no íntimo do coração, e para que o fruto venha a ser aceito diante de Deus, para que o crescimento diante de Deus seja verdadeiro, o coração tem que estar limpo. Eu nunca me esqueci, uma certa vez lá em São Paulo tinha um programa de rádio que contava histórias, era como se fosse uma novela no rádio, uma radionovela. Só que não era uma novela, era uma história de alguém baseada em fatos reais. E um dia, lá no rádio, a minha madrasta ela ouvia muito essas histórias, e eu ouvi uma história que eu nunca me esqueci. Tinha uma moça que ela fez um transplante
E ela fez aquele transplante. E no transplante que ela fez, ela começou a se recuperar. E os familiares olhavam para ela, via que ela estava engordando, estava recuperando o seu semblante. Mas de repente, ela morreu. E quando a família falou para os médicos, vem cá, mas por que ela morreu? Ela estava engordando, estava se fortalecendo. E o médico falou assim, não, ela estava inchando. Aquilo que você pensava que era crescimento do corpo dela, era inchaço. Aquilo que, quando vocês olhavam, pensava que era saúde, era doença. Era o organismo rejeitando aquele transplante. E eu comecei a entender que diante de Deus, meus queridos, diante dos homens pode haver inchaço, mas o Senhor, Ele enxerga o coração. Diante de Deus, ou é crescimento ou não é crescimento. E para que um crescimento seja real diante do Senhor, o coração precisa estar limpo. Veja só, primeira coisa que eu tenho que limpar é o meu coração. Guarda o seu coração, falou Salomão, guarda o seu coração. A segunda coisa que eu vejo até mesmo aqui no Salmo, aquele que é limpo de mãos. Eu comecei a meditar o que significaria ser limpo de mãos. Veja só, a nossa mão, ela é instrumento de obras. Nós fazemos nossas obras com as nossas mãos. Mas, além de ser um instrumento de obras, com a nossa mão, nós nos relacionamos com alguém, com o próximo. Veja só, quando você chega a alguém, você cumprimenta com a mão. Você se relaciona com as pessoas através da mão. Você abraça, você faz carinho através da mão. A mão, ela simboliza o nosso contato com o próximo. E eu comecei aqui a meditar por que muitas das vezes nós não estamos crescendo como deveríamos estar. É porque naquilo que se refere ao relacionamento com o próximo, a nossa terra está suja. As nossas mãos estão sujas. Primeira coisa que tem que estar limpa em mim é o meu coração. Quando o meu coração está limpo, o Senhor, Ele consegue, através do meu coração, limpar minhas mãos. Veja só o que está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Olha só, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros, para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Olha só que lindo. Faça crescer e transbordar o amor de uns para com os outros. Meu querido, entenda a mesma coisa. Enquanto nós não aprendemos a nos relacionar com o nosso próximo, com o nosso irmão, nós vamos estar impedindo o crescimento de Deus na nossa vida. Você tem que entender que a falha do seu irmão é oportunidade para que Deus está te dando para que você venha crescer através disso. Você tem que entender que o relacionamento com Ele faz parte do crescimento seu. Você não é ilha. Você é parte de um corpo. E o salmista fala, aquele que é limpo de mãos. Quem é que vai contemplar a glória do Senhor? Aquele que é limpo de mãos. Minhas mãos têm que estar limpas. O meu relacionamento com você tem que ser limpo. Eu não posso permitir que, quando eu for cumprimentar você, a minha mão esteja suja ao estendê-la para você. Eu não sei se você consegue entender isso. Quando eu estendo as mãos para você, minha mão não pode estar suja. Quando minha mão está suja ao estendê-la para você, ainda que minha palavra fale bem, ainda que minha boca fale bem, mas a minha mão está suja. O relacionamento com o próximo tem que ser limpo. Eu tenho que entender que para que Deus venha colher frutos na minha vida, eu tenho que estar com as minhas mãos limpas. Terceira coisa que eu tenho que limpar é aquilo que eu disse que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, são os nossos olhos. Jesus Cristo disse que os olhos são candeias do corpo. Os olhos é a maneira com que você enxerga o mundo, as pessoas, inclusive você. Muitas vezes nós estamos tendo a visão errada das coisas. É por isso que nós não conseguimos crescer. Nós olhamos para a situação, só vemos crise, olhamos para nós, vemos às vezes um tamanho que nós imaginamos que temos, mas na verdade não temos. Nossos olhos estão sujos. Olhamos para alguém, só conseguimos ver más intenções. A maneira que nós encaramos as coisas é sempre com más intenções. E o Senhor, Ele fala que nossos olhos precisam ser limpos. Quando meus olhos são limpos, eu começo a enxergar conforme Deus quer que eu enxergue. Enquanto eu não consigo enxergar aquilo que Deus Ele quer que eu enxergue, eu não vou conseguir crescer. Entenda bem uma coisa. A igreja de Laodiceia pensava que era rica.
A igreja de Laodiceia pensava que era grande. A igreja de Laodiceia pensava que era forte. Mas os seus olhos sujos impediram que ela viesse a crescer de verdade. Aí o Senhor, ele fala através de João: olha, eu te aconselho, coloque colírio nos seus olhos, limpe os seus olhos, porque se os seus olhos estiverem sujos, você não vai entender que você precisa crescer. Você vai estar olhando de maneira errada. Você vai estar pensando que você está crescendo, mas você está inchando. Limpe os seus olhos. Que o Espírito Santo venha limpar nossos olhos, para que nós venhamos entender que nós precisamos ver a luz da palavra do Senhor e não conforme a luz da nossa consciência. Veja só, a quarta coisa que nós temos que limpar é os nossos pés. Limpar os pés simboliza o nosso relacionamento com o mundo. O apóstolo Paulo diz que o soldado que milita, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Eu comecei a pensar e a meditar que muitas coisas que impedem nosso crescimento, espiritual principalmente, às vezes não são os grandes pecados. As pessoas pensam que só quem adultera que não cresce. As pessoas pensam só quem rouba ou quem mata que não cresce. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que o embaraço, olha, deixemos o embaraço da vida. Muitas vezes são coisas pequenas que faz com que nossos pés estejam embaraçados e não consigam desenvolver conforme Deus espera. É por isso que nós precisamos limpar nossos pés. Nós temos que entender que as coisas do mundo têm que ficar lá fora. Nós temos que entender que tem coisas que o mundo aceita e que nós temos que nos livrar dela. Ainda que a Bíblia muitas das vezes não fala que é um pecado direto, mas são coisas que nos distraem diante de Deus. São coisas que contaminam a nossa alma. São coisas que sujam nossos pés. Um pé sujo, ele não consegue andar da maneira correta. Um pé sujo tem que ficar sempre se escondendo. Você tem que entender que o crescimento, ele precisa acontecer num ambiente limpo. Deus, ele quer que você se relacione com o mundo, mas não que o mundo faça parte de você. O seu relacionamento lá com o mundo deve ser para poder levar Cristo no mundo. O seu relacionamento lá com o mundo deve ser para mostrar quem é Cristo em sua vida. Veja só. A quinta coisa que eu vejo que nós temos que limpar é aquilo que Zacarias capítulo 3 diz assim: ora, Josué, que era o sumo sacerdote, estava vestido de roupas impuras e estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. A quinta coisa que eu tenho que entender que tem que estar limpa em mim são as minhas vestes. Vestes na Bíblia você vai ver que ela se refere ao nosso relacionamento para com Deus. Vestes sujas na Bíblia se refere ao pecado na vida espiritual. Vestes sujas na Bíblia se refere à pureza, à impureza espiritual. E aqui, nessa visão que Zacarias tinha, aquele sacerdote que estava sujo, com as suas vestes sujas, vem o anjo e limpa e troca as suas vestes por vestes de nobreza. Porque diante do nosso Senhor, para o crescimento espiritual, as vestes sujas são um empecilho. Eu tenho que entender que Deus, quando Ele olha para mim, Ele espera crescimento. E duas coisas impedem o crescimento: a falta de alimento e a falta de limpeza. Sabe por que existem muitas pessoas frustradas hoje? Porque não conseguem se realizar pessoalmente, na sua vida pessoal. Sabe por que não conseguem? Porque não conseguem crescer. Sabe por que muitos crentes hoje estão frustrados? Porque não conseguiram crescer em Cristo. Sabe por que não conseguem crescer em Cristo? Porque não se alimentam em Cristo. Porque não limpam a sua vida. Não se preocupam em estar em um terreno próprio para que a semente é a mesma. Entenda bem aqui uma coisa: quando Jesus Cristo fala acerca da parábola do semeador, a semente não era diferente. A diferença estava na terra. É que uma terra estava pronta, a outra terra estava suja. Quando eu começo a olhar para isso, eu vejo, sabe, muitos de nós às vezes pensamos que Deus tem seus preferidos. Nós pensamos que Deus escolheu alguém para poder encher aquele com o Espírito Santo, e aquele ali eu vou encher mais ou menos, só até a metade. Aquele ali eu vou pôr só uma gotinha do Espírito Santo. Naquele outro ali não vai ter nada, nem o cheiro do Espírito Santo.
Nós pensamos que Deus escolhe alguém para poder encher com o Espírito Santo e outros não. Quando você olha para o profeta Joel, referente à profecia do derramamento do Espírito Santo, diz que era sobre toda a carne. Quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que o derramamento é igual. A diferença está em quê? Está na terra que recebe. A diferença não é que a semente de um é melhor do que a outra. A diferença não é que Deus está abençoando mais o pastor do que está abençoando o outro, não. A diferença é que aquela terra ali está pronta para o crescimento. A diferença é que aquela terra ali, a pedra já saiu, o espinho já saiu. E o Espírito Santo consegue agir. A diferença é que ali aquele ramo está conectado na videira. A diferença é que aquele ramo ali está se alimentando. Não é que o Senhor não está querendo fazer crescer. Mas o ano está acabando. Como é que tem estado o nosso crescimento? Temos crescido diante de Deus? Será que quando Deus ele olha para nós, vê em nós alguém que está em evolução? Alguém que está cada vez mais parecido com Cristo? Ou alguém que, conforme o apóstolo Paulo diz, é alguém que está raquítico, não consegue nunca desenvolver, não está preparado para receber um alimento sólido? Mas eu vejo aqui para poder encerrar. Como é que eu limpo a minha vida? Como é que eu trato então a minha vida para que ela possa estar preparada para que a semente que nela é plantada pelo Espírito Santo venha crescer? A primeira coisa que você tem que entender não é aquilo que você acha que deve ser considerado como critério de limpeza. Entenda bem aqui uma coisa. É a palavra do Senhor. Quando eu olhava para as árvores que meu cunhado estava limpando, para mim estava boa demais. Mas só que o critério que eu tinha era errado. Você tem que entender que o critério de limpeza na minha vida não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra do Senhor me orienta. Você tem que entender que você tem que se submeter à palavra do Senhor. A primeira coisa para que possa acontecer a limpeza na minha vida é entender que a palavra do Senhor ela é soberana e é ela que tem que reger a minha vida. Se a palavra do Senhor fala perdoa, então perdoa. Se a palavra do Senhor fala ama, então nós temos que amar e vamos amar. Se a palavra do Senhor fala que deixa o pecado, vamos deixar o pecado. Embora às vezes coisas que, mas eu não acho que é pecado. Mas não é aquilo que nós achamos, é aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu tenho que entender se eu quero ser limpo, que a palavra do Senhor ela é soberana na minha vida. A segunda coisa, eu tenho que reconhecer que eu preciso crescer. Eu tenho que reconhecer que a minha vida precisa evoluir. Eu não tenho que ser como eu era antigamente. Há um processo a qual eu tenho que ultrapassar ele. Eu não vou ser para sempre recém-nascido espiritual. Eu tenho que entender que quando Deus olha para a minha vida, quer fazer da minha vida bênção na vida de outras pessoas. Mas eu só serei bênção a partir do momento que eu consigo crescer em Cristo. Só que eu tenho que entender isso. Por quê? Porque o crescimento por Deus ele não é imposto. Deus ele não vai obrigar você a crescer. Tem que ser uma atitude vinda de você. Eu quero crescer. Ele orienta, cresce na graça, cresce no conhecimento, cresce em Cristo. A palavra do Senhor vai falando, cresce, cresce, cresce. É onde eu tenho que olhar na palavra do Senhor, vê-la soberana. Eu tenho que olhar para a minha vida e reconhecer que eu preciso crescer. A terceira coisa, como é que eu faço para poder crescer? Veja bem aqui, isso aqui é muito sério. Eu tenho que tomar uma atitude prática nas áreas específicas que precisam de crescimento. Eu vou repetir. Eu tenho que ter atitude prática. Por exemplo, quando eu disse que áreas que precisam ser limpas é o coração. Se você olha para o seu coração e vê que está sujo, então trate de limpar. Mude os seus pensamentos. Se você olha para as suas mãos, a sua mão está suja, então lave suas mãos. Vá lá, peça perdão, vai lá, corrige. Se você olha para as suas vestes estão sujas, então pare de pecar. Não há como eu querer o crescimento se eu não tiver uma atitude prática para o crescimento. Se você olha, eu quero crescer, mas eu não oro, então passe a orar. Eu quero crescer, mas não leio a Bíblia, então passe a ler. O crescimento só vem através de uma atitude prática. Não adianta sentar no sofá, não adianta ficar, mas eu quero tanto crescer, eu quero tanto ser um pregador, eu quero tanto ser um tocador, eu quero tanto ser um missionário, eu quero tanto ser aquilo. Mas nunca tem uma atitude prática referente a isso.
Deus, Ele quer que a sua vida seja uma vida frutífera. Mas para isso você tem que tomar a decisão de poder arrumar aquilo que precisa ser arrumado na sua vida. Sabe o que eu vejo aqui ainda? É conforme Davi. Davi, ele viu que a sua vida precisava ser limpa, lá no Salmo 51. Ele fala assim, olha, dá-me um espírito reto, coração puro. Ele se sujeita ao tratado de Deus na sua vida. Quando Jesus aqui fala no Evangelho de João, que vem o Senhor, Ele poda. Muitas vezes nós não aceitamos a poda. Muitas vezes nós não aceitamos o trato de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos continuar do jeito que estamos. Não aceitamos. É como aquela árvore, não, mas deixa esse galhinho aí, esse galho está tão bonito. Mas o agricultor, que conhece o processo do crescimento, ele tem que podar. Davi, ele aceita a poda do Senhor. Ele coloca-se diante de Deus para que Deus venha limpar. Se coloque de pé. Eu quero finalizar trazendo o que acontece quando eu limpo a minha vida. O crescimento, ele começa a trazer benefícios para mim e para você. Quando eu entendo que tem que ser limpas as áreas da minha vida, eu comecei a me lembrar daquela parábola ali de Lucas 15, aquela mulher que perdeu aquela dracma na sua casa. Olha só, quando ela viu que ela estava no prejuízo, ela tinha perdido algo de valor. O que ela fez? Diz a palavra do Senhor que ela pega uma vassoura, ela começa a limpar a casa, vai tirando aquilo que não presta. Sabe o que acontece quando eu paro para poder limpar a minha vida? Preciosidades que estavam escondidas começam a aparecer. Olha só, valores perdidos começam a ser encontrados. Por quê? Porque a minha vida tomei uma decisão de limpar. Oh, meu querido, quantas riquezas de Deus está perdido dentro da sua vida? Mas por causa de muitas sujeiras que às vezes nós acumulamos, por causa de muitas bagunças que às vezes acumulamos, estamos privando que nós mesmos não venhamos crescer em Cristo. E quantas dracmas muitas das vezes está perdido em nós? Porque nós precisamos limpar a nossa casa. Quando nós limpamos, tornamos-nos uma árvore que produz fruto. Passamos a ser alimento para outras pessoas. Olha só. Eu não sei aqui, as pessoas que já tiveram privilégio de chegar numa árvore e comer do fruto da árvore mesmo. Eu lá em São Paulo tínhamos um sítio que íamos, e às vezes lá tinha muitas mexericas, e às vezes era tão gostoso, você chegava na árvore e colhia. Eu tinha uma goiabeira em casa, você chegava na árvore e colhia o fruto. Era tão bom. Quando você entender que a nossa vida tem que estar limpa, para que frutos possam aparecer, para que frutos possam crescer, você vai ver que Deus, Ele tem muito para fazer através de nós e em nós. Mas para isso, temos que tomar uma decisão. Nós não podemos ficar como estamos. Eu não sei se você já fez os propósitos para o seu ano que está começando. Está certo que Deus ele é eterno, para Deus não tem ano novo nem ano velho. Mas quando eu olho, vejo que Salomão ele falava assim, olha, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Eu entendo que Deus até trabalha nessas nossas maneiras de encarar o tempo. Eu entendo que Deus trabalha nisso também. Sabe, eu fiz propósito no meu coração de eu preciso crescer mais esse ano. Eu preciso crescer. Eu falando com minha esposa uns dias atrás, eu pensei, olha, nós precisamos ser melhores amigos dos nossos amigos. Nós precisamos ser melhores, eu preciso ser o melhor cunhado para o Vilmar. Eu preciso ser o melhor pai para os meus filhos. Eu preciso ser o melhor obreiro para o meu pastor. Eu preciso ser o melhor amigo do meu vizinho. Eu preciso crescer, porque Deus quando Ele olha para mim, Ele não quer ver em mim alguém raquítico. Ele quer ver alguém que está em crescimento. Mas tem coisas que impedem o crescimento. Eu queria que você converse com a sua cabeça nesse momento. Eu não sei se você olha para você e você se encara, não, eu estou na posição perfeita. Eu já sou um subcristo, eu sou quase igual a Jesus. Se você não chegou lá ainda, como eu não cheguei, se você reconhece que você precisa realmente crescer em Cristo, olha, coloque isso diante do Senhor agora. Fala, Pai, eu preciso crescer, Senhor.
Eu preciso chegar à estatura de Cristo. Eu preciso amadurecer, Pai. Eu preciso que Tu olhe para mim e veja que eu sou uma pessoa que está em crescimento, para que a Tua glória se manifeste em mim como Tu queres manifestar, Pai. Mas é necessário que muitas vezes algumas limpezas aconteçam. Você pode ter certeza, o Espírito Santo não vai se manifestar numa terra suja. O Espírito Santo não vai usar mãos sujas. Ele não vai frutificar num coração sujo. E o Espírito Santo não habita no templo sujo. E Ele quer crescer em você. Ele quer que você cresça. Se coloque diante do Senhor nesse momento. Olha, se renda aos pés do Senhor. Fala, Senhor, olha, a minha vida está diante de Ti. Eu coloco minha vida, Senhor, diante do Teu Espírito Santo, Pai. Para que a minha vida seja limpa pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo limpe a minha vida. Para que eu possa ser uma terra fértil, Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor. Pai querido, tenho certeza, Pai querido, que quando Tu olha para nós, ó Pai, Tu espera ver em nós crescimento. Quando Tu olhas para nós, espera ver em nós frutos, Senhor. Frutos que permaneçam, Pai. Ó Deus querido, eu queria ter certeza que quando Tu olha para nós, a coisa mais importante que Tu quer ver em nós não é o tamanho da nossa conta bancária, não é, Senhor amado, o tamanho é quando a nossa estatura orgânica alcançou, Pai, mas não, Tu queres ver os frutos que temos sido produzidos em Cristo. Ó Pai, eu começo a entender, Senhor, que muitas coisas mais poderíamos alcançar, Senhor amado, se nós parássemos para limpar o terreno que é a nossa vida. Deus, quantas sementes em nós, Senhor, estão querendo crescer, Pai querido, quanto de em nós o Espírito Santo plantou, Senhor, mas está sendo sufocado por espinhos que muitas vezes permitimos que estejam no nosso coração. Deus, quantas pedras às vezes estão no nosso coração, Senhor, que impede que a semente cresça, Pai. Mas Deus querido, que nessa noite Teu Espírito Santo fale em cada coração, Pai querido, de uma maneira particular, que cada um olhe para as suas mãos, olhe para o seu coração, olhe para as suas vestes, olhe para os seus pés, e entendam que precisamos estar limpos para que venhamos crescer, e entendamos, Senhor, que precisamos nos alimentar, ó Pai, para que venhamos ter o verdadeiro alimento que leva ao crescimento verdadeiro. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que esse ano, Senhor amado, seja um ano de bênção, Senhor. Um ano que nós venhamos olhar para trás e ver, Senhor amado, sementes a brotar, Senhor. Que venhamos ser frutos a nascer, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, olhar e ver que estamos crescendo em graça. Crescendo, Senhor, em conhecimento de Cristo, Pai. Para que o mundo, Senhor amado, seja abençoado através das nossas vidas. Para que Cristo seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Pai, tudo para a glória do Teu nome, ó Deus. Para que vidas Te conheçam, Senhor, e possam provar do fruto que Tu podes produzir nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém.